E aí, pessoal, tudo bom? Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os livros que eu tenho na minha fila aqui em casa para poder ler nesse ano de 2025. Eu não costumo fazer lista de livros para ler cada mês do ano, porque a minha leitura depende muito do humor que eu tiver na hora, o que eu tiver a fim de ler, e principalmente porque eu tenho alguns livros que são grandes, então eu tento intercalar livros que são mais de 300, 400 páginas com alguns livros menores, até para eu poder produzir review com uma frequência um pouquinho maior para vocês. Então eu falaria a lista dos livros aqui, mas eu não tenho ordem de qual eu lerei, tá? Mas se algum dos livros que eu mostrar aqui vocês acharem que é muito bom, vocês quiserem que eu leia muito, coloca aí nos comentários, porque daí de repente eu acelero na fila para poder fazer o review para vocês mais cedo. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu tô lendo esse livro, O Novo Iluminismo, do Steven Pinker, e o review deve ir na semana seguinte a que esse vídeo for ao ar. Para fazer a apresentação dos livros, eu tentei separar mais ou menos por temática, mas como eu nem sei direito sobre o que se trata todos os livros, eu posso ter falhado miseravelmente nessa separação. Então não considerem que está definitivamente distribuído por tema. O primeiro livro é o Anjos Bons da Nossa Natureza, do Steven Pinker, Porque a Violência Diminuiu. Um livro essencial para todos aqueles que se interessam pela natureza humana. Até onde eu sei, esse livro se trata a falar de como a sociedade tem melhorado de uma forma geral. Mas eu também posso não estar sendo muito preciso nessa descrição. O outro livro que eu tenho aqui que está bem famosinho é esse Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia. Até onde eu sei é sobre coisas da vida, né, aspectos de saúde, felicidade, alguma coisa nesse sentido. O outro livro que eu tenho aqui é A Navalha de Ockham, do John Joe McFadden, o princípio filosófico que libertou a ciência e ajudou a explicar o universo. A Navalha de Ockham é um princípio científico de que quando eu tenho duas explicações ou mais para um mesmo fenômeno, a explicação que contém menos elementos é a que costuma ser aceita, porque eu preciso de menos camadas para conseguir explicar um determinado fenômeno. Eu imagino que o livro tente tratar um pouquinho sobre isso. O outro é O que o Cérebro Tem para Nos Contar, do Ramachandran, desvendando os mistérios da natureza humana. O Ramachandran, ele é médico, neurocirurgião, neurocientista, neuropesquisador, e foi ele que descobriu o tal dos neurônios espelhos, né? Ele que ajudou a desenvolver um método para tratar aquela dor fantasma, quando a pessoa perde um membro, às vezes a pessoa continua sentindo aquele membro, às vezes sente uma dor, e ele desenvolveu um método para conseguir tratar essas dores, né? O outro aqui é um livrinho bem famoso, que por incrível que pareça eu ainda não li, né, que é O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Dawkins aí é bem famoso, ele escreveu esse livro na década de 70, publicou na década de 70, e é um dos livros aí que deu origem à própria sociobiologia, né, ajudou a fundar esse ramo. A Evolução do Sexo, do John Maynard Smith. Até onde eu entendi, esse livro aqui fala um pouco sobre a evolução dos cromossomos sexuais. Eu dei uma folhada uma vez aqui e eu vi que tem bastante questão gráfica e de dado em termos matemáticos, então eu imagino que seja um livro um pouquinho mais técnico. O outro aqui, que acho que é praticamente o único livro que falta eu ler do Frans de Waal, que é o Diferentes, O que os primatas nos ensinam sobre gênero. Frans de Waal aí, só esse ano que passou, 2024, eu fiz review de uns 3 livros dele, eu gosto muito dele, né, um dos primatólogos mais importantes que teve na história. Ele faleceu ano passado, 2024, e pelo que eu entendi aqui, ele fala justamente sobre o que os primatas exercem sobre essa questão de papel social, de gênero e tal, e como ele faz essa relação com os seres humanos, o Frans de Waal, né? Porque ele sempre faz isso nos livros dele, ele estuda os primatas, bonobos, chimpanzés, gorilas, e ele procura entender os comportamentos que são semelhantes aos seres humanos. E aí eu tô com alguns livrinhos em inglês aqui também, né? Esse aqui é o Tell Me What You Want, que é Me Diga o que Você Quer, do Justin Lehmiller, A Ciência do Desejo Sexual e como isso pode ajudar a melhorar a sua vida sexual. Até eu entendi aqui ele explorando algumas coisas sobre vida sexual de forma geral, né? Não conheço o autor, peguei numa lista de outros livros lá que estava recomendado, mas é um tema que me interessa bastante. Outro é esse A Billion Wicked Thoughts, do Hoje Yogas e Sai Gadan. O que a internet nos diz sobre relacionamentos sexuais. Esse livro aqui eu peguei de indicação de uma amiga que é psicóloga,
e a princípio aqui eles estudam os dados de buscas de sites de pornografia na internet para tentar entender o que é o desejo sexual das pessoas. Ela falou muito bem desse livro, mas eu não conheço os autores aqui, esse livro não tem em português também, então a hora que eu ler vocês saberão. O outro aí é A Paixão Perigosa, do David Buss. O David Buss, eu fiz review de um outro livro dele em 2024, com a Cindy Meston, que é o Por que as Mulheres Fazem Sexo. O David Buss é psicólogo evolucionista. Porque o ciúme é tão necessário quanto o amor e o sexo. E aí eu presumo que aqui ele fale um pouco sobre a evolução desse sentimento, que essa emoção, né, que é o ciúme, e por que o ciúme ele acaba sendo importante nas relações também. Guia de escrita do Steven Pinker, Como conceber um texto com clareza, precisão e elegância, porque afinal eu já publiquei um livro, eu gosto de escrever e o Pinker ele é linguista, né, psicólogo evolutivo e linguista, então eu imagino que aqui eu consiga aprender alguma coisa para aprender a escrever um pouco melhor. Outra aí, O Corredor Estreito, também do Daron Acemoglu, James Robinson, né, Estados, Sociedades e o Destino da Liberdade. Eu já fiz review do outro deles, do Por que as Nações Fracassam, que é um livro muito bom. Os dois ganharam o Prêmio Nobel aí em 2024. Não sei direito do que se trata o livro, mas eu imagino que tem a ver com Estados, Sociedades e o Destino da Liberdade, como a evolução dos aspectos da civilização dos estados levou a essas diferenças, né? Eu tô com esse outro livro aqui já tem um tempo, chama Chaos, do James Gleick, The Amazing Science of Unpredictable, a incrível ciência da imprevisibilidade, né, do que é imprevisível. Eu vi esse livro aqui na série de aulas do Robert Sapolsky, que deu aula em Stanford, né, tem o conjunto de aulas dele aí no YouTube. Lá tem 2 aulas que ele fala de teoria do caos e ele indica esse livro, e ele diz que é um livro assim que tipo, explodiu a cabeça dele. É difícil encontrar esse livro em português, eu acabei pegando em inglês, mas depois eu acho que eu me arrependi porque a princípio a linguagem ela é difícil, mas em algum momento talvez eu leia ou eu pego o livro em português para conseguir entender melhor. Não tenho muita noção do que o livro fala. O outro que tem aí, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu vi um bocado de pessoas me indicando esse livro, não sei exatamente por que razão, acho que trata de alguma coisa existencialista. Pela pesquisa que eu fiz, se eu entendi bem, era um conjunto de vários textos que foram publicados pós-morte, alguma coisa assim, meio que juntaram os textos dele e aí fizeram esse livro aqui. Não sei se trata de questões existencialistas, não tenho muita noção. O outro que eu tenho aqui, o livro da Esperança, da Jane Goodall e Douglas Abrams. É um guia de sobrevivência para tempos difíceis. A Jane Goodall ela é primatóloga, é uma das primatólogas mais importantes da história. Não tenho muita noção do que o livro fala, mas eu imagino que é sobre esperança em relação à vida. A Trégua, do Primo Levi. O Primo Levi ele ficou confinado nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Eu já fiz review de um outro livro dele aqui, o É Isto um Homem, que é um livro relativamente famoso. Até onde eu sei, esse livro é meio que uma história que se passa durante a guerra, mas não sei muito mais do que isso. O outro que eu tenho aqui, Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks. O Oliver Sacks é médico, ou foi médico, não sei se ele está vivo ainda. Neurologista, neurocirurgião, psiquiatra, alguma coisa assim. E até onde eu sei, ele escreve romances baseados em casos que ele atendeu. Ele tem um outro livro bem famoso chamado O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu. Já vi muitas pessoas falando muito bem dos livros dele, mas ainda não li. Mas fiquei curioso, ansioso por esses livros. E aí, assim, eu tenho uma outra série de livros aqui que eu comprei já há bastante tempo, mas eu fui postergando esses livros e foram livros que eu fui perdendo um pouco de interesse ou, na verdade, fui criando mais interesse pelos outros livros que eu estava lendo. Esses livros que eu mostrei até agora são livros que eu tenho mais interesse. Essa lista que eu falaria agora são livros que foram ficando meio de canto na minha outra estante. Por incrível que pareça, eu nunca li A Origem das Espécies do Darwin, né? Mas eu comecei a ler o livro, inclusive está até marcado aqui, mas já tem muitos anos, eu teria que ler o livro de novo. O outro que eu tenho aqui, que eu tenho bastante interesse em ler, que é o Portões de Fogo, do Steven Pressfield. O Steven Pressfield ele foi militar e ele escreve livros falando sobre histórias de guerra. Eu já fiz review de um outro livro dele, que é O Espírito do Guerreiro, é um livrinho que eu gosto bastante.
Nesse livro aqui, ele conta um romance épico sobre Leônidas e os 300 de Esparta. Então ele pega meio que a história dos 300 de Esparta e ele cria um romance dentro desse contexto. O que é Filosofia, do Ortega y Gasset. Eu comprei esse livro há bastante tempo e eu confesso que eu fiquei meio traumatizado depois do último livro do José Ortega y Gasset que eu li, que é o Ideias e Crenças, porque eu acho que é um dos livros que eu li que eu não sei absolutamente nada sobre o que o livro fala. Até porque ele fala de muita coisa no livro, mas eu fiquei meio traumatizado porque foi um livro que eu li e eu não entendi. E aí esse livro foi ficando meio de lado assim. Outro que eu tenho aqui, Criação Imperfeita, do Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser é astrônomo e ele é professor em Universidade Americana, ele é brasileiro, né? Cosmo, Vida e o Código Oculto da Natureza. Eu já fiz review de outro livro dele aqui, que é o A Ilha do Conhecimento. É um livrinho bacana. Esse aqui acabou ficando meio de lado também. E aí eu tenho vários desses livrinhos de bolsa aqui que eu comprei uma época, que estava em promoção numa livraria que estava falindo aqui, porque eu pensei, bom, eram assuntos que me interessavam na época, mas são filosofias às vezes um pouco mais pesadas em termos de escrita e foi ficando cada vez mais para trás. Um aqui que já é bem famoso, né, a História do Pensamento Ocidental, do Bertrand Russell. Bertrand Russell eu gosto bastante dele, né, já li outros livros, infelizmente não tem review aí no canal, porque na época eu não fazia review, mas o Bertrand Russell é um cara muito importante, ele fez matemática e depois foi fazer filosofia, ele contribuiu muito para a análise experimental do comportamento do Skinner, né, no início do behaviorismo radical, só que é um livro que também foi ficando um pouquinho para trás assim. Do Contrato Social, do Rousseau. Tratado Político do Spinoza, Cartas e Máximas Principais do Epicuro, e aí tem uma série de livrinhos aqui que são de literatura clássica, né? Então tem o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. Esse livro aqui eu li quando eu era pequeno, uma versão meio que resumida dele. Eu já ouvi uma história de que quando ele publicou esse livro causou suicídios em alguns jovens que leram o livro e tal, porque a princípio conta a história de um criado na casa de uma família que se apaixona pela senhora da casa, mas aí é um romance que eles não têm como desenvolver e tudo mais. O outro é o Rei Édipo e Antígona, do Sófocles. Tem aqui também, estava aqui no meio perdido, né? Crítica da Razão Prática, do Kant. O Kant eu meio que fui perdendo interesse de ler porque eu soube que a escrita dele é bem difícil e eu até já folhei o livro, então eu sei que é difícil mesmo. Otelo, o Mouro de Veneza, do Shakespeare. O Rei Lear, também do Shakespeare. Macbeth, também do Shakespeare. E eu tenho aqui A Náusea, do Sartre. O Sartre foi um filósofo existencialista, né? Ele contribuiu muito para a abordagem existencialista de psicologia. E tem um livrinho que eu ganhei de presente, mas é de procedência duvidosa, que é esse aqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, Como Manter a Calma em um Mundo Frenético. Não sei muito o que esperar desse livro, mas como eu ganhei de presente de uma pessoa que eu não sei muito bem o gosto literário, mas está aqui, caso alguém conheça o livro e queira indicar, coloca aí nos comentários. Bom, como eu costumo fazer review de livro de divulgação científica, pouca gente deve saber os livros de ficção que eu gosto, que na verdade são muito poucos, mas tem um autor que eu gosto muito, que é o Lovecraft. Como vocês podem ver, eu tenho até os livros aqui, edição mais de colecionador, eu tenho outros livros dele. Eu já li muitos contos do Lovecraft, mas tem alguns contos que eu não li, então pode ser que em algum momento aí eu decida ler, de repente, algum conto para fazer o review aí no meio, né, até porque os contos são relativamente curtos. Para quem não conhece o Lovecraft, ele é pai do horror cósmico, né? Ele foi influência para... Esqueci o nome do autor que fez o It, a Coisa lá, o Iluminado. Ele influenciou o Neil Gaiman, que escreveu o Sandman, uma série de outras histórias. Então ele influenciou muitos autores aí que foram escrever horror depois. Gosto muito dos contos dele, principalmente porque ele não dá uma descrição detalhada das criaturas, da situação, mas ele descreve muito como os personagens se sentem diante daquilo. Então ele descreve muito as emoções dos personagens. E isso dá uma experiência diferente na leitura, em termos de perceber a história. Gosto muito dos contos dele. Como eu falei, de repente eu acabe lendo alguma coisa entre uma leitura e outra. O Nas Montanhas da Loucura, por exemplo, eu nunca li, e eu sei as pessoas falam muito bem, então pode ser que talvez em algum momento eu leia no meio de alguma das leituras aí. Além desses livros, eu tenho a minha lista na Amazon lá, que tá cheia de livro também,
Só que tem livro que daí eu deixei lá porque eu estou esperando alguma promoção, ou tem livros que eu coloquei para dar uma olhada com calma depois, para ter certeza se vale a pena dedicar o meu tempo lendo aquele tipo de livro, mas não colocarei a lista aqui porque é muito grande, acho que é maior do que a quantidade de livros que eu mostrei para vocês aqui. Então, como eu falei no início, se tiver algum desses livros que vocês quiserem recomendar, né, que vocês acham, não, esse livro que tu mencionaste aí vale muito a pena ler, coloca aí nos comentários que de repente eu passo ele na fila, né, leio ele com antecedência para fazer o review para vocês. E por enquanto é isso, beleza? Valeu!